Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Bom demais poder estar aqui com vocês, partilhando a mensagem de Deus. Nós chegamos à 8ª mensagem do livro de Malaquias, a nossa série Muito Além dos Rituais. A nossa proposta foi revisar a nossa espiritualidade olhando para o livro de Malaquias. Eu fiquei muito feliz com os diversos testemunhos que eu tenho ouvido das pessoas que participam também nos pequenos grupos, daqueles que têm ouvido, têm partilhado, né? E nós queremos também ouvir o seu testemunho também. A partir do próximo domingo, nós vamos começar uma jornada. Eu não vou dizer exatamente o que é, porque vai ser surpresa para domingo que vem. Mas uma das coisas que vai ter, é que nós queremos ouvir testemunhos daquilo que Deus está fazendo. Todos os domingos queremos ouvir o que Deus tem feito. Eu gostaria de perguntar para você, não apenas deste ano, mas durante os últimos anos da sua vida, lembrando aquilo que Deus fez desde a Chico Ferreira, passando pela Vareí, os grandes desafios de Deus, você tem observado e visto a ação de Deus? Se você de alguma maneira, não apenas financeiramente falando, viu, irmãos, familiar, conjugal, na sua vida espiritual, tem um testemunho que você gostaria de compartilhar? Nós queremos ouvir. Deus também fala por meio da igreja. A igreja são as pessoas. Então converse com a nossa equipe, comigo, com qualquer um da nossa equipe. Nós vamos orientar você sobre o tempo que você vai ter para falar, como você pode escrever, se preparar. Mas queremos que você testemunhe daquilo que o Senhor tem feito na vida da igreja. Os testemunhos nos encorajam, os testemunhos nos inspiram, os testemunhos nos lembram de que nós temos um Deus que sempre está agindo. Amém? E eu quero agradecer porque eu ouvi muitos testemunhos de como Deus tem ministrado ao coração do seu povo por meio do livro de Malaquias. Teve um irmão que diz assim: pastor, eu só conhecia Malaquias 3:10. Eu não tinha a mínima ideia do que era Malaquias. Que livro impactante, poderoso, né? O quanto ele nos confronta e nos consola. Hoje termino esta série com o título Esperança para Tempos Difíceis. Lembrando que Malaquias começou com uma palavra pesada, dizendo uma sentença, um peso, né? Um peso contra o povo de Israel, uma audiência convocada por Deus para conversar com o povo. Deus, por algumas ocasiões, foi colocado no banco dos réus. Depois o povo foi colocado por Deus no banco dos réus. Ali nós aprendemos inúmeras lições. Agora chegou a vez de nós concluirmos o livro. E eu vou concluir a partir do versículo 18 do capítulo 3 até o versículo 6 do capítulo 4. A partir do versículo 18, porque é uma continuidade. É o último diálogo, a última audiência com o povo. Malaquias, capítulo 3, do versículo 18 até o capítulo 4 e o versículo 6. Diz assim: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia
que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como os bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre a sola dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhes dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei, e castigarei a terra com maldição. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Esperança para os dias difíceis. A primeira verdade, você percebe uma palavra, um texto, que primeiro nos chama a atenção, porque a última palavra do Antigo Testamento é a palavra maldição. Não sei você, eu gosto, de pensar, e a Bíblia diz isso, aprendi isso com o pastor Carlos Macor, que a palavra profética sempre é otimista, porque nós cremos no poder transformador de Jesus. Olhando nisto, obviamente, se você tivesse as Escrituras e terminassem assim, talvez você ficaria entristecido. Mas você sabe que continua um novo pacto, a nova aliança, o Novo Testamento, e Jesus assumiu para si esta maldição. Há uma nova história, há um novo tempo, mas ainda em cada um destes 7 versículos, Deus traz esperança em cada um dos versículos. E eu quero colocar em cada versículo você perceber por que apesar dele estar anunciando dias difíceis, momentos dolorosos, uma profecia de condenação, ainda a revelação de Deus é fazendo um convite para que eles experimentem a cura, a transformação, a paz, o poder de Deus. Por que eu posso ter esperança então? Primeiro lugar, complete no seu esboço. Tenho esperança porque nada passa despercebido diante de um Deus justo e misericordioso. Tenho esperança porque nada passa despercebido diante de um Deus justo e misericordioso. Ele vai dizer no versículo 18: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Lembrando que esta é a resposta de Deus a uma acusação do povo, dizendo que não existe diferença, porque quem faz o mal parece que não acontece nada, e quem faz o bem também continua sofrendo. Só que tinha um problema. Primeiro estava no discernimento do povo, porque Deus prova para eles e mostra para eles que eles não são o que eles pensam que são. Eles não têm um coração aprovado, e Deus mostrou várias vezes isso. Como Deus mostrou em todo o livro, em 8 diálogos, Deus mostrou para ele as falas deles e revelou a sua intenção. Relembrando quais foram as falas, quais foram estas audiências, elas começaram sempre com perguntas, só para você lembrar. Primeira deles, Deus já tinha tido 8 audiências, e ele ouviu as desculpas. A primeira delas dizia: em que
Deus tem nos amado? Eles estavam questionando o amor de Deus. A segunda audiência: em que desprezamos o teu nome? Como nós temos desprezado o teu nome? Como nós temos dado, nós não temos honrado? A terceira audiência: em que te havemos profanado? De que maneira profanamos? Quarta audiência: por que não olhas nem aceitas com prazer nossas ofertas? E Deus responde: em que te enfadamos ou em que te cansamos? Porque Deus vai dizer que Ele está cansado daquelas ofertas, não quer mais estas ofertas. Em que havemos de tornar ou de nos voltarmos ou nos arrependermos? Foi a sexta audiência. A sétima foi: em que te roubamos? A resposta de Deus foi nos dízimos e nas ofertas. E em oitavo lugar: que temos falado contra ti? De que maneira temos falado contra ti? Foram as 8 audiências. E Deus vai dizer que tanto o justo, quanto aquilo que o ímpio vive, quanto toda a humanidade e o universo, não está passando despercebido diante dos olhos de um Deus que vê tudo, inclusive aquilo que acontece no secreto do nosso quarto. O salmista, no Salmo 139, diz: antes que eu fale, o Senhor já sabe. Ainda que eu me esconda de Deus, no mais recôndito dos lugares, Deus está. Se eu for no fundo do mar, Deus está. Não posso me esconder dEle. Ele me vê. Ele me vê, inclusive quando eu era um feto, quando ainda eu era células em formação. Deus já me conhecia, diz o Salmo 139. Então por que eu posso ter esperança? Porque há um Deus que Ele sabe o que está acontecendo. Ele conhece. Ainda que o povo tivesse colocado Deus, chamado de injusto, dizendo que Ele não vê, que Ele não percebe, que Ele não ama, que Ele não está ouvindo, Ele está dizendo: eu vejo. A questão não se trata se eu vejo ou não. A questão se trata do tempo da ação de Deus. Eu conversava com o irmão José hoje, depois da nossa reunião de oração, e nós falamos sobre: será que a minha santidade afeta o cumprimento dos propósitos de Deus? Será que se eu não me santificar, Deus não vai fazer? Será que a minha vida interfere nos propósitos de Deus em relação ao seu cumprimento? Eu falo sim e não. Não, porque a vontade de Deus vai se cumprir, queira você ou não. Porque Ele é soberano e nenhum dos seus planos se frustram. Vai acontecer. Mas sim, porque a minha santidade interfere no tempo. Não se Deus vai fazer ou não. Interfere no tempo. Em que sentido? Se Ele vai acontecer hoje ou se vai acontecer depois. Como assim? Você se lembra do povo de Israel? Qual era a vontade de Deus? Levar o seu povo para a terra prometida, sim ou não? A obediência do povo frustrou o plano de Deus? A desobediência do povo frustrou o plano de Deus? Os 10 espias que desencorajaram o povo, quando Josué e Caleb diziam: vamos para a terra, frustrou o plano de Deus, sim ou não? Não frustrou. Mas aconteceu no tempo que deveria acontecer dentro da vontade de Deus ou não? Não aconteceu.
Porque Deus respondeu de acordo com o tempo da entrega. Então, a minha santidade não vai frustrar os planos de Deus. Mas a minha santidade fará diferença se eu vou ver a sua glória ou não. É isto que faz diferença. E é isto que Deus está dizendo aqui. Que a nossa resposta, ela vai fazer com que a gente veja ou não. Então o que Deus está dizendo, vocês não estão vendo o que eu prometi, porque a vida de vocês não está alinhada com o coração de Deus. E o chamado que eu estou lhes fazendo é para que vocês alinhem o seu coração. Mas você pode ter esperança, porque eu vejo isso. E ele vai falar da volta, do juízo. E se você olhar para o Novo Testamento, agora a esperança continua dizendo, Jesus vai voltar pela segunda vez. A volta de Jesus será um grande dia de surpresas. Será um dia de surpresas. Será um dia de alegria para aqueles que estão em Cristo, mas será de condenação para aqueles que o rejeitaram. Mas será um dia de alegria. Será um dia de surpresa quando acontecer, porque será num abrir e fechar de olhos, mas será um dia de grandes surpresas, porque as Escrituras dizem que muitos dirão, Senhor, Senhor, e eu vou dizer, não conheço vocês. Não conheço vocês. Quem são vocês? Será um dia de surpresa, porque naquele dia, Deus vai trazer o seu juízo. O seu juízo. Então, a profecia de Malaquias continua valendo para os nossos dias. Na volta de Jesus. Eu também tenho esperança, e posso ter esperança em dias difíceis, porque Deus cumprirá cada palavra que Ele prometeu e pronunciou. Deus cumprirá cada palavra que Ele pronunciou e prometeu. Isto vai acontecer. Os planos de Deus não vão se frustrar. Repita comigo. Os planos de Deus não vão se frustrar. Eu não estou dizendo que os planos de Deus vão acontecer na sua vida, tá bom? Não posso dizer isso, porque isso depende da sua fidelidade com Deus. Mas os planos de Deus vão se cumprir. Aquilo que Ele disse que faria, Ele fará. Assim diz a palavra. Olha o que vai dizer. Eu vou puxar Malaquias 3:1 e depois vou falar Malaquias 4:1 para você entender. De fato, eu sou o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, porque Deus fez promessa para Abraão, Isaque e Jacó, não foram destruídos. Por que não foram destruídos? Porque eles não mereciam? Não, se Deus fosse justo, eles iam matar todo mundo. Mas eles não foram destruídos pela misericórdia e porque Deus está cumprindo a sua promessa. Às vezes eu converso com filhos desobedientes, que são filhos de pais e mães fiéis. Eu digo, muito do que não acontece com você e acontece com você, não tem a ver com você, tem a ver com a fidelidade dos teus pais, porque Deus fez uma aliança intergeracional. Todas as promessas de Deus você vai ver, você e os teus filhos, você e os teus filhos. Deus se relaciona intergeracionalmente. E Malaquias, você vai ver daqui a pouquinho, que termina invocando exatamente isto. A relação intergeracional, aliás. Então, quando você vê aqui, agora vai dizer o versículo 1 do capítulo 4. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia
que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. O que ele está dizendo? Ele vai cumprir o que ele falou. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele vai dizer para nós: se você percebe o malfeitor governando sobre você, afetando você, ferindo você, magoando, machucando, tendo injustiças, primeira coisa, Deus está vendo. Segunda coisa, você não pode se vingar. Você não pode exercer sua justiça. Terceira coisa, a Bíblia diz: minha é a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei. Ele está dizendo: eu vou cumprir a minha palavra. É isto que ele está dizendo. Deus está declarando, e ele está dizendo: o tempo não é agora. Ainda não se completou a medida para acontecer a destruição. Mas vai chegar o dia, e quando ela chegar, você vai perceber que eu agirei, não mais com misericórdia, mas eu vou agir com justiça. Por isso que não dá para você ficar abusando da graça e da misericórdia de Deus. Porque chega um momento que Deus vai dizer: chega. Ele vai cumprir. Às vezes nós gostamos só da misericórdia de Deus, mas nós não queremos a justiça de Deus. Só queremos a justiça de Deus quando é a favor da gente. Quando é contra a gente não quer a justiça de Deus, a gente quer a misericórdia. E a Bíblia vai dizer assim: vai chegar o dia que eu vou agir. Por isso eu posso ter esperança. Deus cumpre a sua palavra. Amém? Também eu posso ter esperança, sabe por quê? Tenho esperança porque Deus afirma que a dor e o sofrimento, leia comigo ali e complete, tem hora marcada para terminar. Fale para a pessoa que está do seu lado: o sofrimento tem hora marcada para terminar. Isto é uma coisa linda. Deus está prometendo isso para nós. Olha o que vai dizer o versículo 2: mas para vocês que reverenciam o meu nome. Lembra que tinha um remanescente ali? Não é todo mundo em Malaquias que tinha se afastado. Tinha um remanescente, tinha um grupinho ali, né? É igual a igreja às vezes que fala assim: tinha um grupinho ali, né? Tinha um pouquinho de gente, tinha alguém que clamava, e esse grupinho, e essa única vida, e aquela única pessoa na família, aquele grupinho na igreja de oração, né? Aquela mulher fervorosa, aquela avó, aquele filho que intercede, aquele é por causa daquele que Deus faz algo extraordinário. E ele vai dizer: mas para vocês que reverenciam meu nome, aí ele vai falar: o sol da justiça se levantará, trazendo o quê? Cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Ele está falando aqui de alegria, ele está falando de cura, ele está falando de esperança. 3 verdades gloriosas são destacadas por Malaquias aqui, da recompensa do justo. Ele vai dizer que vai trazer vida, porque vai trazer luz, não haverá mais escuridão, as trevas vão sumir, vai iluminar, haverá direção, haverá clareza, haverá resplendor, haverá alegria, porque ele vai dizer: serão como os bezerros que acabaram de sair do curral. Na linguagem popular, o profeta escolheria uma palavra assim: você sairá com tanta alegria, igual quando o seu cachorrinho fica feliz quando você chega em casa.
É mais ou menos, já viu o cachorrinho quando chega em casa? Gente, pula, uma alegria, uma felicidade, né? Ele está dizendo mais ou menos isso, quando os bezerros eram soltos no curral, e a alegria deles era imensa. Igual o cachorrinho quando você chega em casa. É isso que ele está dizendo, você vai ter uma alegria extraordinária. E ele também vai dizer que haverá vitória. Haverá vitória. Sabe? Você vai gritar gol. Você vai dizer é campeão. Você vai celebrar. Porque o Senhor fez grandes coisas. Ele está falando de um tempo futuro. Ele está dizendo, suportem o sofrimento. Perseverem ainda quando as coisas são difíceis. Se está difícil, ainda não chegou o fim. Se está difícil, ainda não chegou o fim. Porque ele está dizendo que o sofrimento tem hora para acabar. Então, ele fala de que nesse veredicto final, Deus vai trazer luz e vida para os justos. No veredicto final, Ele vai trazer alegria e liberdade para todos aqueles que são injustos. Ele responde, então eu posso ter esperança, porque eu tenho promessas de que Deus fará algo extraordinário. Eu também tenho esperança, porque as Escrituras dizem que Ele será o juiz de todas as injustiças que eu sofri ou sofrerei. Tenho esperança, porque Ele será o juiz de todas as injustiças que eu sofri ou sofrerei. Versículo 3 diz: depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, no dia final, no veredicto final, Deus revelará a vitória dos justos sobre os seus inimigos. Ele vai sair em defesa e Ele vai mostrar que Ele é justo, um Deus que age, um Deus que opera, e Ele está dizendo, o mal não vai vencer. Às vezes, irmãos, o mal acha que venceu, que nem uma sexta-feira. O Filho de Deus morreu, mas o que as trevas não sabem é que sempre tem um domingo quando a vitória vem. Está entendendo? Às vezes você hoje pode estar vivendo a sexta-feira. Você pode estar vivendo o dia talvez que você acha que está tudo derrotado, que fracassou, que acabou. E o Senhor, Ele vai dizer que tem o domingo da vitória, onde Ele vai mostrar para todos os inimigos do Senhor, de que Ele é um Deus justo, e a vitória acontecerá. Eu tenho dificuldade com alguns crentes que falam do diabo, como que se o diabo ganhasse, aliás, o Deus ganhasse do diabo, aos 45 do segundo tempo, ou na prorrogação, sabe? Com muito sofrimento. Eu quero te dizer uma coisa, o diabo ele já está derrotado, ele já foi vencido no Calvário, a morte não tem mais vitória, Satanás foi destruído, a vitória da igreja já é certa, a batalha final já foi garantida. O que nós lutamos agora são as batalhas que antecedem o dia final, porque é o aquecimento para aquele grande dia, onde Jesus virá com a sua igreja, julgar todos aqueles que nunca se renderam a Jesus.
estaremos vindo em vitória. Por isso a Bíblia vai dizer: pense no grande dia. Planeje o seu presente com os olhos no grande dia. Viva a sua vida com os olhos no grande dia. Martinho Lutero dizia: eu tenho 2 dias na minha agenda de planejamento: o hoje e aquele dia. O hoje e aquele dia. A palavra de Deus vai dizer que nenhuma injustiça, irmãos, que nós tenhamos sofrido ou sofreremos, vai passar despercebido diante de Jesus. Ele vai fazer as coisas. Eu lembro que no primeiro ano de casado, esse ano eu faço 20 anos de casado, viu, irmãos? Casava de novo com a mesma mulher. Eu estou assim, fazendo algum planejamento, porque eu já prometi para a Sueli que ia fazer uma lua de mel há 20 anos atrás de novo. Tem que pagar essa dívida, Jesus, né? Vou fazer 20 anos de casado, gente. No primeiro ano, eu lembro que a Sueli saiu do seu um emprego concursado no Rio de Janeiro, como professora. E ela decidiu casar-se comigo e servirmos ao Senhor. E nós viemos para uma igreja que eu ia ganhar a metade do que ela ganhava no Rio. Nós íamos viver disso. Eu lembro que no dia 1º de maio de 99, Deus disse que eu deveria casar em dezembro. E eu não tinha nem igreja, nem casa, não tinha para dizer para os irmãos nenhuma cama para casar. Mas eu enviei o convite para minha família e eu disse: dia 18 de dezembro eu estou casando. E eles me perguntaram: onde você vai morar? Não sei. Onde você vai trabalhar? Não sei. O que você tem? Nada. Você é maluco? Não, mas eu ouvi que Deus disse que eu tinha que casar. E eu lembro que o pastor Edu, a primeira coisa que ele me perguntou: você é casado? Ele falou assim: não, pastor, mas no dia 18 de dezembro eu vou casar. Aí ele disse assim: ainda bem, porque se você me respondesse que não ia te convidar. Eu falei assim: está vendo? Deus colocou. E aí eu fui convidado para ser o pastor de jovens. E eu lembro que eu tinha 3 empregos. Eu juntei moeda para comprar. A primeira coisa que eu comprei na minha casa foi uma máquina de lavar. Porque eu disse para mim mesmo: nunca mais na minha vida eu vou querer lavar roupa na mão. Vai ser na máquina. A Sueli falou assim: mas a gente não começa com a máquina de lavar. Mas eu vou começar com a máquina de lavar. A coisa mais importante na casa é a máquina de lavar. Eu comprei uma máquina de lavar. Lembro até hoje, R$675 paguei naquele negócio. Há 20 anos atrás. E nós, quando moramos, nós tínhamos tudo que nós precisávamos. E além do que nós pensamos. E nós começamos a servir o Senhor. A servir o Senhor. No feriado de Corpus Christi, eu chamei a igreja para fazer uma vigília de oração. Para entendermos a vontade de Deus sobre a nossa igreja. Nós nos reuníamos num espaço mais ou menos como daqui e ali. É ali que a gente se reunia. E não cabia mais pessoas. Quando nós chegamos em casa, depois da meia-noite, a nossa casa tinha sido furtada. Tinham levado praticamente tudo que a gente tinha. Só não levaram a máquina de lavar. E a geladeira. Mas eu lembro que eu tinha acabado de comprar um computador, que naquela época computador era aquele troço de R$15.000, seria uma ideia como hoje. E eu lembro que levaram o computador. A Sueli ficou muito triste. E eu dei uma de espiritual, irmão. Sabe aquela? Não, Deus provê. Deus sabe, Deus está no controle. Primeiro dia, segundo dia. A gente chama isso na psicologia de negação. No terceiro dia, eu disse assim: se a tia tivesse uma arma, eu matava.
No terceiro dia, pensa numa pessoa que amaldiçoou até a quarta geração daqueles camaradas. Eu saía, tipo assim, se eu tivesse um colega policial, fala assim, eu vou conversar com o dono da boca para ele resolver esse problema. Rapaz, eu comecei a ter uns pensamentos que não tinha nada a ver com Deus. E eu fiquei assim, irmãos, uns 3 meses. Uma sede de justiça própria. A Sueli dizia, não moro mais nessa casa. E a igreja tinha acabado de construir a casa para nós. Nós tínhamos morado ali, eu acho que 2 meses, né, meu bem? 2 meses a gente morava naquela casa. E eu, vontade de justiça. Terrível. Naquele dia, a pergunta que eu ouvia de Deus era, você ainda vai me servir? Você ainda vai crer que eu sou um Deus que está no controle? Você vai se pautar pela lei do mérito? Porque eu lembro que a minha oração, eu falo assim, Jesus, eu não mereço isso, olha só. Cadê o Senhor vigiando minha casa? Eu estou buscando o Senhor, servindo na igreja? Cadê o Senhor, que o Senhor vigia a casa? Está cochilando porventura o Senhor? Como assim, Deus? Né? Porque, irmãos, eu vou ser muito honesto com vocês. Eu, às vezes gostaria de ser espiritual, não sou não, viu? O negócio é igualzinho para Abacuque, um pouquinho mais para baixo, né? O Senhor não está vendo? Eu servindo e ó, cadê? E naquele tempo, Deus disse uma coisa. Porque eu questionei Deus. A palavra de Deus foi, eu vou dar para você muito melhor do que você tem. Porque quem cuida e quem provê sou eu. E nós começamos a orar. Deus curou em nós, Deus sarou isto em nós, e Deus proveu tudo aquilo que nós precisávamos. Deus é um Deus de justiça. Eu gostaria de dizer para você, olha irmão, Deus não vai deixar que você seja roubado. Olha, Deus não vai deixar que você fique doente. Olha, Deus não vai deixar que aconteça um problema. Irmãos, não diz isso as Escrituras. As Escrituras diz só isto, que nenhuma injustiça passa despercebido diante do Senhor. Amém? Eu tenho esperança porque Deus não desiste de ter comunhão comigo, apesar das minhas falhas e pecados. Deus não desiste de ter comunhão comigo, apesar das minhas falhas e pecados. Vou retomar o versículo 7 do capítulo 3 de Malaquias e falar para vocês o versículo 4, porque é exatamente o tom do que Deus está falando. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhe obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Agora o versículo 4 diz assim, lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhes dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Deus está novamente dando uma chance, oh aleluia. Deus não é um Deus de segunda chance, irmãos. Ele de terceira, de quarta, de quinta, de sexta. E Ele te dá tantas oportunidades dizendo, eu ainda quero você. Eu amo você. E por que eu concluo nisso? Porque Ele volta ao início da aliança, dizendo, lembre-se da minha aliança, da minha palavra, da minha lei, do que eu dei para Moisés. Volte-se, lembre, eu estou ainda disposto a fazer esta aliança com vocês. Lembre da lei de Moisés. Ele está dizendo, eu estou dando a oportunidade de você reconstruir a sua história, de você restaurar a sua vida, de você reparar o que se quebrou, de você viver algo novo. Volte-se para a palavra,
Volte-se para a lei. Antes do veredicto final, Deus adverte a todos por intermédio da sua palavra. Ele está usando a palavra, dizendo: obedeça à palavra. Em sexto lugar, eu posso ter esperança, porque Deus prometeu que faria grandes coisas para a sua glória. Eu tenho esperança, porque Deus prometeu que faria grandes coisas para a sua glória. Versículo 5 vai dizer: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Eu enviarei a vocês o profeta Elias. Ele está usando aqui uma expressão que, se você ler o Novo Testamento, tanto Mateus quanto Lucas, você vai ver que João Batista é chamado do Elias que deveria vir. Só para recapitular para você, gerou na mentalidade do povo hebreu umas ideias sobre Elias, porque foram dois personagens que não experimentaram a morte no Antigo Testamento. Enoque, que andou com Deus e foi arrebatado, e Elias, que foi levado por uma carruagem de fogo e não experimentou a morte. Então, esta ideia criou um mito de que Elias voltaria como pessoa novamente. Não é sobre isso que o texto está falando. Na verdade, nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, Moisés, ela é uma referência à lei de Deus, ao Pentateuco, aos primeiros 5 livros, às ordenanças de Deus, à aliança de Deus com o seu povo. E Elias é uma referência à profecia, ao espírito profético, à proclamação da mensagem que aponta: arrependam-se. Deus deseja um relacionamento. Então, quando as Escrituras falam o espírito de Elias, se refere ao espírito profético, se refere às profecias dadas por Deus. Ainda hoje, quem é o Elias hoje? Quem é o Elias hoje? É a igreja de Jesus. Nós somos os Elias hoje. Nós devemos proclamar a mensagem, enquanto aqui Malaquias está dizendo: vem o juízo de Deus, e veio na pessoa de Jesus. Ele trouxe o julgamento, trouxe as coisas novas e fez dele uma nova nação. E o povo de Deus não era mais agora os hebreus, é a nova Israel, com uma nova Jerusalém, uma nova nação, um povo adquirido por Deus, pelo seu sangue, uma nova aliança. Mas veio. E no Novo Testamento nós terminamos dizendo: ele voltará pela segunda vez. E cabe a nós, como igreja, continuar a mensagem de Elias, dizendo: Deus quer um relacionamento. Arrependam-se. Arrependam-se. O que ele está dizendo aqui é que ele ainda tem coisas grandiosas por fazer. Amém? Deu entender? Vou repetir de novo. O que Deus está dizendo aqui, que Ele ainda tem coisas grandiosas por fazer. A minha oração é: Deus, eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso. Eu quero ver. Eu falei para os adolescentes ontem sobre este versículo. Aos 16 anos, eu li as biografias dos missionários. Eu lia as Escrituras, eu lia livros que contavam os milagres de Deus. E na minha oração eu dizia: Deus, eu quero fazer parte disso.
eu quero ver a tua glória. Eu desejo experimentar coisas maravilhosas do Senhor. E a resposta de Deus é: santificai-vos, porque o Senhor amanhã fará maravilha no meio de vocês. A palavra de Deus continua isto. Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo declara as mesmas coisas, dizendo: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Novamente ele está dizendo, aquele dia. A palavra aquele dia é uma expressão das Escrituras que fala de uma ação de Deus marcante. Fala da volta de Jesus, mas também aquele dia é uma expressão onde a igreja e todas as pessoas que estão ao redor, de fato vêm e dizem, foi Deus que fez. Isto é aquele dia. Aquele dia é a ação extraordinária de Deus. Talvez você pode perguntar e dizer, pastor, o que eu preciso fazer para ver esta glória de Deus? Aí o versículo 6 vai terminar, e aí eu concluo dizendo, eu tenho esperança porque Ele me convida a fazer parte do seu agir extraordinário e restaurador. Complete, por favor. Eu tenho esperança porque Ele me convida a fazer parte do seu agir extraordinário e restaurador. Como Ele me convida? Ali em Malaquias capítulo 4, versículo 6, Ele diz, Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Ele fará. O que Ele está dizendo aqui? O que é nós? É a reconciliação de gerações. Novamente, é uma convocação intergeracional, ou seja, quando as gerações se unem em reconciliação, quando há pedido de perdão e liberação de perdão, quando há restauração de gerações, quando as gerações se unem no mesmo propósito, porque você sabe hoje que um dos maiores problemas que existem são entre filhos e pais, gerações que se distanciam. No meio da igreja, os conflitos geracionais muitas vezes dividiram a igreja em muitas coisas. Mas quando as gerações se unem pelo espírito da profecia, que é o espírito de convocação ao arrependimento, e as gerações se reconciliam, a Bíblia diz que este é o ambiente adequado para que o Espírito de Deus realize coisas extraordinárias. Por isso que a confissão de pecados nunca pode ser de uma geração só. A confissão de pecados, ela precisa ser intergeracional. Porque o reconhecimento, confessar não significa que Ele vai perdoar, irmãos. Tem que pedir perdão pelos pecados do meu pai que já morreu, pastor? Eu falei, sim. Mas Deus vai perdoar os pecados dele? Eu falei assim, não. Você está confessando, dizendo, eu concordo que o que os meus pais fizeram não é contra o Senhor, e eu recebo os ecos disto hoje, pelas ações, pelas consequências, e o que eu estou dizendo é que meu coração se alinha à tua vontade, Senhor. Portanto, eu reconheço que eu faço parte de uma geração. Deus tem chamado gerações. Eu falei para os jovens ontem na pregação, que quando eu cheguei no Brasil, se falava muito da geração que dança, da geração de adoradores sem face, da geração, né, que falava de liberdade, mas como estilo de culto, porque era uma geração muitas vezes fechada, né,
onde só era cantor cristão e qualquer expressão emocional era considerada como um aspecto carnal. Hoje nós temos a liberdade na adoração, mas isto não tem trazido uma liberdade espiritual. Mas o que Jesus está falando aqui, por meio da sua palavra profética, é que quando gerações se reconciliam, quando gerações se restauram, o Espírito de Deus sopra de uma forma extraordinária. Grandes coisas acontecem. Está conseguindo entender o que eu estou falando? Quando há perdão, quando há restauração, quando há reconstrução geracional, o Espírito de Deus vem, porque a Bíblia vai dizer, se isto não acontecer, então eu vou ferir a terra com maldição. E foi o que aconteceu. 400 anos entre Malaquias e Mateus de silêncio profético. O povo não ouviu mais a voz de Deus, até que Deus levantou o novo Elias. Quem era o novo Elias? João Batista. Qual era a pregação de João Batista? Arrependam-se. A PIB de Jacareí está sendo convocada à restauração de gerações. Nós estamos do outro lado do Jordão, e o Senhor, no início deste ano, nos convocou claramente: santifiquem-se, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vocês. Deus fará, irmãos, algo extraordinário nessa igreja. Deus fará. Não tenho dúvida disso. Mas a pergunta é, fará sobre esta geração ou sobre as próximas? A nossa resposta a isto é o que vai determinar se será nesta geração ou se serão nas próximas. Mas que Deus fará algo extraordinário, Ele fará. Não sei você, mas o que eu tenho dito, eu e minha casa queremos servir ao Senhor. Vamos aceitar o convite de juntar-nos àquilo que Deus está fazendo? Então que o Senhor restaure as nossas gerações, porque é isto que Ele nos chama.